Coisa querida! Professora Adriane Falti, continuando aqui os nossos remédios constitucionais. E a gente já falou a respeito do habeas corpus, do habeas data, da ação popular. E agora a gente vai falar a respeito do mandado de segurança. Mas antes da gente explicar mais, eu quero fazer a leitura do texto da Constituição com você. Vem comigo então aqui para o slide. Olha só, vamos lá. Olha o que diz a conste. Artigo 5º, inciso LX e X. Número romano aqui. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Bom, então vamos entender aqui o que é o mandado de segurança. A gente já viu que o habeas corpus serve para proteger a liberdade de locomoção, habeas data, o acesso à informação, a ação popular para anular atos lesivos a diversos bens jurídicos. E daí vem o mandado de segurança, que serve para proteger direito líquido e certo. Uma outra coisa importante é mandado, né? Não é mandato. Né? Tem gente que fala assim, o mandato de segurança. A gente não pode mais errar. É mandado. Lembra que aqui eu estou pedindo para um juiz mandar alguma coisa. Então, ele vai levar um mandado de segurança. Mandato é o que tem os deputados, o presidente, eles têm mandatos. Aqui a gente tem o mandado de segurança, que serve para proteger aquele direito líquido e certo, que é aquele direito que você consegue demonstrar no momento da sua impetração. Quando você faz a atuação, você já deixa bem claro qual é o seu direito, o que você está pretendendo. Aquele direito líquido e certo que não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, o mandado de segurança não serve para proteger todo e qualquer direito líquido e certo. Ele serve para proteger aquele direito líquido e certo quando não for o direito líquido e certo a minha liberdade de locomoção, porque se for a liberdade de locomoção faz habeas corpus. Ou ainda aquele direito líquido e certo à minha informação, porque daí se for a informação, nesse caso o cabimento será de habeas data. Por isso a gente vai falar que o mandado de segurança tem um caráter residual, ou seja, vai ser cabível o mandado de segurança quando não for hipótese de habeas corpus ou habeas data. Além disso, ele serve para proteger aquele direito líquido e certo quando ele for violado por um ato de ilegalidade ou abuso de poder. Então, eu tenho que ter alguma coisa errada, alguém violando um direito meu através de um ato ilegal ou um ato com abuso de poder. Além disso, para ser cabível o mandado de segurança, não é qualquer pessoa violando esse meu direito líquido e certo. Aqui o cabimento só é possível quando quem está violando, quem está agindo de forma ilegal ou com abuso de poder, for uma autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ou seja, só vai ser cabível o mandado de segurança quando eu tiver um ato de uma autoridade. Então, resumindo, só com isso aqui, já tem 1.999.000 questões. Mandado de segurança é cabível quando eu tiver a violação por ato ilegal ou com abuso de poder, realizado por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, violando aquele direito líquido e certo, quando esse direito líquido e certo não for protegido por habeas corpus ou habeas data. Além disso, só para a gente seguir no mesmo esquema que já fizemos em relação aos remédios anteriores, a ação, o mandado de segurança, ele é uma ação de natureza civil. Mas cuidado, ele também é cabível em ações de natureza penal. Calma lá. A ação mandado de segurança é uma ação que tem natureza civil, ou seja, ela não é uma ação de natureza penal, ela não é uma ação penal, ela é uma ação que tem uma natureza civil. Mas, eventualmente, eu posso, por exemplo, ter um ato de um juiz em uma ação penal, lá no processo penal, que seja impugnável através de mandado de segurança. Então, mandado de segurança, ação de natureza civil, mas é cabível, por exemplo, em uma ação penal. Então, imagine uma ação penal, um processo penal, e um juiz comete um ato ilegal ou com abuso de poder. Nesse caso, eu posso fazer mandado de segurança em face desse ato desse juiz. Ok aqui? Muito bem. Agora, a gente vai analisar um pouquinho melhor o que é esse direito líquido e certo. Então, eu disse para você que é cabível mandado de segurança quando houver aqui violação por ato de ilegalidade ou abuso de poder de um direito líquido e certo. O
O direito líquido e certo, ou seja, a liquidez e a certeza do seu direito, ela é verificada no momento da impetração, no momento em que é feita a ação. Logo, para ser cabível o mandado de segurança, as provas devem estar pré-constituídas. Não pode ter controvérsia, divergência sobre os fatos narrados. Quer ver que eu vou te contar uma história que vai ficar bem fácil de você entender aqui o mandado de segurança. Olha só, vamos imaginar uma ação penal. Vamos pegar uma ação, qualquer ação. Tá. Toda ação, ela começa com um pedido inicial, sim ou não? Aquilo que a gente chama de petição inicial, que lá, numa ação civil, pode ser ação não sei o quê, pode ser qualquer nome, né? E na ação penal, eu tenho, por exemplo, a denúncia, queixa-crime. Então, eu vou colocar aqui petição inicial, mas num sentido genérico, que é o nome da minha ação, tá? Essa minha petição inicial é o meu pedido, o primeiro pedido, é o que eu vou chegar para o juiz e falar assim, olha, fulano fez isso para mim, e ele está errado, eu quero isso, esse é meu direito, esse não é. Esse meu pedido inicial, ele é feito para um juiz, o juiz competente, o juiz natural daquele ato, né, daquele processo. Esse juiz, ele já vai condenar a outra parte, já vai mandar prender, já vai mandar pegar as coisas, é assim? Não. O que ele tem que fazer? Ele tem que chamar aqui a outra parte para ela se defender. Então, ele vai chamar aqui o réu da ação para ele apresentar a sua defesa, certo? Aí ele vai dizer, opa, não foi bem assim que aconteceu a história. A história foi assim, 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 na verdade foi ele que fez para mim, e aí a coisa vai desenrolando. Depois, então, que a primeira pessoa alegou que ela tinha, que ela alegava que era o seu direito, e a outra pessoa falou, não foi bem assim, eu estabeleci o contraditório, lembra disso? Então, a pessoa alega uma coisa, a outra vai contradizer, dizer o contrário. Ou ela vai concordar com parte, vai depender aqui do tipo do processo. Depois dessa etapa, eu tenho uma fase que nós chamamos de dilação probatória. Aqui é o momento que a gente vai produzir as provas. Então, claro que na minha petição inicial, eu já posso juntar a prova, documento, foto. Vamos pensar lá no acidente de trânsito. O cara foi lá e bateu no meu carro. Ele bateu no meu carro e falou, não vou pagar, foi você que cortou minha frente, tal. Eu falei, você vai ver uma coisa. Faço o pedido inicial. Falo, estava dirigindo a tantos por hora, assim, estava na velocidade da via e o cara distraído, sei lá, celular, não sei o que, e bateu na traseira do meu carro. Então, nisso, eu vou juntar fotos do meu veículo estragado, às vezes um vídeo que eu consegui ali, né, de uma, sei lá, de uma loja que tem aquelas câmeras de segurança, e eu coloco tudo isso ali no processo. Então, eu posso juntar provas já na minha petição inicial. Em sua defesa, ele vai dizer, não, foi você que cortou a minha frente, inclusive eu tenho uma testemunha que vai provar isso, tem uma outra pessoa que viu também e tudo mais. Essas testemunhas, essas provas, às vezes é um perito para analisar como foi a batida, às vezes o agente de trânsito que acompanhou lá, né, no caso da primeira batida, ali, alguma coisa assim, a polícia que foi lá acudir, dependendo se tem vítima ou o que for, ela também pode ser chamada para prestar depoimento nesse momento que nós chamamos de dilação probatória. Então, aqui eu posso ter testemunha, perícia, o que for. Depois dessa produção de provas, eu tenho uma fase que a gente chama de alegações finais, que é quando cada uma das partes vai fazer um bem bolado. Então, por exemplo, quem ingressou com a ação vai falar assim, lembra que eu falei isso aqui? A testemunha confirmou, a perícia confirmou, por isso eu tenho o direito de ter esse direito. A defesa vai falar, tá vendo? Eu não disse que não era verdade, tal, conforme disse as provas, tal. Então, cada um vai fazer a sua defesa final. E daí, isso aqui vai para um juiz proferir uma sentença. Então, o juiz, no final, vai analisar o que o A disse, o que o B disse, e vai definir quem tem aqui ou não o direito. Depois da sentença, acabou? Acabou de começar, né? Eu tenho ainda a fase de recursos. Eu tenho os recursos. E por aí vai, tá? Isso aqui é o roteirinho simplesinho de uma ação judicial. Esse é o processo regular. No mandado de segurança, eu não tenho essa fase. Então, o que acontece? No mandado de segurança, todas as minhas provas devem estar aonde? Na minha petição inicial.
Então, eu amo fazer mandado de segurança, uma das minhas principais ações que eu mais faço no meu trabalho. E eu sempre falo para meus clientes assim, ó, que o mandado de segurança é uma bazuca, é um tiro só. Ou você atira para pegar, ou deu ruim, entendeu? Então, você tem que ter muita certeza do seu direito, porque não vai dar para chamar uma testemunha, não vai dar para fazer uma perícia, não vai ter outro momento para você provar aquilo que você está alegando. Então, ou você tem todos os fatos ali provados, através de prova documental, de tudo que você vai juntar aqui na tua petição inicial, ou não cabe mandado de segurança. Porque você não vai ter essa fase de dilação probatória. Você entendeu? Por isso, não pode ter controvérsia sobre os fatos. Os fatos têm que estar bem desenhados ali para o juiz não falar assim, tá, mas isso aqui não ficou claro. Não ficou claro, o direito não é líquido e o direito não é certo. Por isso que eu falo, ó, mandado de segurança é uma bazuca. E a ação ordinária, que é uma outra modalidade de ação que a gente faz muito em concurso, eu falo que é uma metralhadora, né? Você pode dar vários tiros porque você tem a oportunidade de produzir prova. Então, por isso, anote assim, ó. O mandado de segurança, as provas, nesse cantinho aqui, ó, devem estar pré-constituídas. Não pode ter controvérsia sobre os fatos. Tem que estar tudo bem esclarecido. Claro que o que pode é ter controvérsia sobre o direito. Quer ver que eu vou te dar um exemplo? Vem para cá. Vamos imaginar que você prestou um concurso público com 5 vagas. Professora, não faz concurso com pouca vaga assim. Ah, faz. Você faz concurso até você passar sem vaga? Até para cadastro de reserva você faz? Então para com isso que eu sei que você faz. Então imagine um concurso lá com 5 vagas. 3, 4, 5. Tá. E daí você passou em 6º colocado. Porque a lei de Murphy é essa, né? Nada vem fácil nessa vida para nós, não é verdade? Tá. E daí o que acontece? Se tem um 6º, tem um 7º, não é isso? 7º, 8º, tudo mais. Legal. Aí, você está esperando alguém aqui passar em algo melhor, né? Não é desistir nem morrer, né? Não seja uma pessoa ruim, gorando a vida do amiguinho aqui. Pensa na pessoa, não, ele passou em algo melhor, sei lá, resolveu viver na iniciativa privada, né? Alguma coisa assim, tá. Mas você passou aqui em 6º e esses 5 são os primeiros colocados que estão dentro do número de vagas. Essas pessoas aqui, ó, elas têm direito subjetivo à nomeação. Ou seja, a administração, dentro do prazo da validade do concurso, tem que chamar eles aqui. Caso a administração pública não chame, por exemplo, o primeiro colocado, o que ele vai poder fazer? Mandado de segurança. O que ele vai dizer para a administração? Ele vai dizer, ó, passei em primeiro, você abriu o concurso, tinha 5 vagas, eu sou o primeiro colocado e você não me nomeou. Eu tenho o direito de ser nomeado. Veja que aqui eu tenho um direito líquido e certo. Eu preciso produzir quais provas aqui para provar que ele passou em primeiro e que ele tem o direito subjetivo? Colocar o edital, mostrar o número de vagas que estavam abertas ali, da convocação, mostrar a colocação dele. Acabou. Acabou. Não tem mais nada. A minha prova está pré-constituída, ok? No teu exemplo, você está em 6º. Aí vamos imaginar aqui que o primeiro colocado desistiu. Ah, não quero isso aí, eu passou num concurso melhor, tal. O que acontece? A vaga dele abriu. Quando isso acontece, roda a lista. Quem era segundo vai para essa, vai. E o que acontece? Você que era o 6º colocado, deve ser convocado para essa vaga. E daí você soube disso, que ele desistiu, você já está animado, você já está feliz, você já fez até churrasco da vitória, já está comemorando, já está gastando aí até as primeiras prestações aí do valor do teu subsídio, da tua remuneração, e você já está animadão. Por quê? Porque você sabe que você tem que ser nomeado aqui, porque você está dentro do número de vagas, já que o primeiro colocado vazou. Só que daí você está lá esperando, né? Está lá esperando. Aí, para a sua surpresa, você não sabe quem que é chamado. O 7º. O 7º colocado é convocado. Ah, meu Deus do céu. Como assim? Eu era o 6º e o 7º que foi chamado. Nisso você desmaia, tem uma síncope no chão, né? O coração quase sai pela boca, volta, chora, né? Faz aquele drama todo. Passou o drama? Tá, agora você vai fazer o quê? Você vai procurar um advogado para fazer um mandado de segurança.
O que o advogado vai falar? Ó, ele estava em sexto, não tinha direito subjetivo. Mas o primeiro desistiu. Olha aqui o termo de renúncia do cara. Rodou a lista. A quinta vaga é dele, não é do sétimo, não. Eu fui preterido na vaga. O meu cliente não podia, era ele que tinha que ser chamado. Veja que nesse caso aqui, ó, eu juntei essas provas, o juiz vai falar, é verdade, erraram. Chamaram o sétimo quando deveria chamar o sexto. Direito líquido e certo. Veja que aqui não tem nenhuma controvérsia sobre os fatos. As provas estão pré-constituídas. Tá tudo ali já, qual a colocação que você passou, a lista, os editais, tá tudo pré-constituído. Você entendeu aqui? Isso é direito líquido e certo. Eventualmente, é também cabível mandado de segurança quando as provas não estão na mão do autor, de quem vai fazer a ação, mas estão na posse da administração pública. E daí o que acontece? Vamos pensar exemplos queridos de ações envolvendo concurso público. Às vezes você pode fazer um mandado de segurança a respeito de uma determinada etapa no concurso. Mas um documento que é imprescindível para você provar o seu direito está na posse da banca. E daí você faz um pedido para a banca, sei lá, te dar um vídeo ou um documento que você, sei lá, do teu psicotécnico, alguma coisa assim, e você pede esse documento para a banca e a banca fala, não vou dar, não vou dar. O que acontece? Você pode ingressar com o mandado de segurança e pedir para a banca apresentar aquela documentação. Então, não viola, isso já foi objeto de prova, não viola a certeza, a liquidez do direito, olha aqui, ó. Não viola a liquidez e a certeza do direito se a prova estiver na posse da autoridade ou do estabelecimento público. Então, vou fazer uma ação aqui, uma mandado de segurança contra a banca que me eliminou do concurso. Só que é ela que está com o documento que é indispensável. Isso não viola a liquidez e a certeza. Por quê? Porque o documento já está pronto. O que você precisa é que a banca apenas apresente aquele documento. Você não vai produzir essa prova no curso do processo. Ficou claro? Direito líquido e certo é aquele comprovável de plano. No momento da atuação, a prova já tem que estar pronta, pré-constituída, ainda que na posse da autoridade ou da pessoa jurídica ou de um estabelecimento público, ou seja, contra quem você está fazendo a sua ação. Veja que eu disse que pode ter controvérsia sobre o direito. Vou te dar um exemplo de um mandado de segurança que eu fiz. A minha cliente, o meu cliente, na verdade, ele tinha um filho, na época, com idade de 3 anos. E ele procurou a prefeitura municipal para conseguir uma vaga na creche para o filho dele. E a prefeitura falou que não tinha vaga na creche. Negou o direito à vaga na creche para a criança. O Supremo Tribunal Federal já falou que é direito subjetivo, que não se submete à reserva do possível, o direito a vagas em creches e pré-escolas até 5 anos de idade. Então, ele trouxe para mim essa situação, eu olhei e falei, não, o direito dele é líquido e certo. Por quê? Porque ele tem um filho de 3 anos, ou seja, o direito reconhecido pelo Supremo é até 5 anos de idade, a Constituição assegura o direito à educação, e o município não pode alegar que não tem vaga. O prefeito que abra a vaga na casa dele, onde ele quiser, ele que não se organizou direito, não planejou, é obrigação da administração garantir essa vaga. Direito líquido e certo. O que eu preciso provar? Que ele foi lá, pediu a vaga, negativa da Secretaria de Educação, dizendo não tem vaga e mostrando quantos anos tem o filho dele. Acabou. Prova pré-constituída. Pois é, fiz isso, fiz mandado de segurança, tudo bonitinho e tal. Qual foi a minha surpresa? O juiz negou. O juiz negou. Ele falou, eu entendo que ele não tem o direito à vaga, porque se eu der a vaga para ele, eu vou estar furando fila de outras crianças que estão na fila esperando a vaga. Pera lá. Olha a confusão da cabeça desse juiz, minha gente. Certamente não deve ter filho aqui, né? A confusão dele é assim, não importa se existe uma fila de crianças, todas aquelas crianças tinham que ter garantido a vaga. Só que eu tô chegando pro judiciário, que é quem tem que garantir o direito, falando, ele tá me negando. Qual a obrigação do judiciário? Olhar para a fila? Não. A obrigação dele é falar assim, tá aqui. Inclusive, se todas aquelas crianças que estão na fila vierem pedir para ele, ele tem que dar para todas elas.
o mandado de segurança, entendeu? E ele ficou preocupado, mas daí as outras e tal. Não tem outras, é aqui, ó, tá todo mundo pedindo. É obrigação do administrador garantir a vaga, e você tá aqui para garantir, não é para se preocupar com fila, né, de criança. Pois é, mas ele entendeu que ele tinha que se preocupar com isso, e ele negou o direito. Claro que a gente recorreu e o tribunal deu, né? O Tribunal de Justiça, inclusive, uma desembargadora carcou o fundo dele, dizendo assim, esse não é teu trabalho, você não é gestor público, você não é o prefeito, você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar em garantir direito. E daí a gente conseguiu. Mas veja que existiu aqui uma controvérsia sobre o direito. Um juiz entendeu que não tinha o direito, e outro juiz, aqui no tribunal desembargadora, entendia que tinha o direito. Então, pode ter controvérsia sobre o direito? Pode, claro que pode. O que não pode é ter controvérsia sobre os fatos. Inclusive, a possibilidade de controvérsia sobre o direito é tema sumulado, súmula 625 aí do Supremo Tribunal Federal. Ok até aqui? Muito bem. Ainda em relação aqui ao direito líquido e certo, lembra do caráter residual, que eu já expliquei, que só é cabível quando não for hipótese, então, de habeas corpus ou habeas data, e ainda quando houver um ato de ilegalidade ou abuso de poder. Ok? Na sequência, ainda vamos falar a respeito das espécies e legitimidade do mandado de segurança. Até lá! Vamos falar agora, então, a respeito das espécies de mandado de segurança. Eu tenho o mandado de segurança preventivo e o mandado de segurança repressivo. O mandado de segurança preventivo é quando houver uma ameaça a um direito líquido e certo. Então, ele ainda não foi efetivamente violado, mas há uma ameaça concreta, justificável, à violação desse direito líquido e certo. Já o mandado de segurança repressivo é quando já houve a violação ali ao direito líquido e certo. Ainda, legitimidade. Então, legitimidade é quem pode fazer ação, contra quem se faz ação. Aí eu tenho a legitimidade ativa, que é quem ingressa com a ação, e a legitimidade passiva, que é contra quem eu faço essa ação. Então, quem tem legitimidade ativa? Quem pode ser o impetrante de um mandado de segurança? Bom, aquela pessoa física ou pessoa jurídica nacional ou estrangeira que teve violado o seu direito líquido e certo. Então, você lá no concurso, eventualmente, sei lá, foi eliminado de um determinado concurso na fase lá de investigação social porque respondeu a um inquérito policial. Nem ação penal teve, nem condenação teve, você já foi sumariamente eliminado. Quer dizer, violou aqui a presunção de inocência. Nesse caso, você, sozinho, ter violado um direito líquido e certo, pode, então, através de advogado, logicamente, realizar aqui um mandado de segurança. Então, aquela pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeiro, que teve violado o seu direito líquido e certo. Cuidado com essa jurisprudência do STF aqui, ó, a estrelinha que está piscando. Quando se tratar de mandado de segurança para questionar a constitucionalidade do processo legislativo, ou seja, se uma lei ou uma emenda está seguindo o seu trâmite constitucional, aí não é qualquer pessoa física ou jurídica que vai poder fazer mandado de segurança. Necessariamente, esse mandado de segurança só poderão ser feitos pelos parlamentares. Então, deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que exista um projeto de lei tramitando, um projeto de lei ordinária, tramitando no Congresso Nacional. E esse projeto de lei, ele é flagrantemente inconstitucional. Seja porque a matéria é inconstitucional, ou sei lá, porque eles estão fazendo através de lei ordinária e a Constituição exige que tem que ser feito através de lei complementar. Ou seja, há uma inconstitucionalidade ali nesse projeto de lei, ok? E daí você é um deputado ou um senador, e você tá lá e fala assim, gente, ei, constitucionar isso aqui, hein? Ó, não pode esse negócio aqui. A gente vai ficar fazendo essas leis inconstitucionais, aí depois o STF vem, vai declarar isso aqui inconstitucional. Não pode. E daí você ali como parlamentar tenta argumentar e não tem jeito. Os caras estão tocando para frente aí esse projeto de lei flagrantemente inconstitucional. Nesse caso, apenas um parlamentar, um deputado ou senador, é que pode ingressar com mandado de segurança. Então, por exemplo, imagine que eu, cidadã, tô vendo que tem um projeto de lei tramitando. E eu falo, nossa, cara, isso aí é muito inconstitucional. Será que eu, Adriane, posso fazer o mandado de segurança? Eu não. Quem vai poder necessariamente ser impetrante desse mandado de segurança
tem que ser um parlamentar, um deputado ou senador, ok? E se tratando, logicamente, de projeto de lei federal. Então, quem é o impetrante? Pessoa física ou jurídica que tem violado seu direito líquido e certo. Em se tratando de violação aqui do processo legislativo constitucional, das etapas que a Constituição estabelece para a elaboração das leis, das emendas, quem pode questionar isso através de mandado de segurança? Apenas os parlamentares, tá? Muito bem. A autoridade coatora ou impetrado, ou seja, contra quem a gente faz a ação, o mandado de segurança. Bom, o mandado de segurança ele pode ser feito contra aquela autoridade pública ou mesmo contra um particular. Só que cuidado, se for um particular, ele necessariamente tem que estar no exercício de atribuições do poder público. Então, vamos por partes. Uma autoridade pública, pode ser alguém da administração pública direta, indireta, inclusive pode ser em qualquer esfera de poder, no âmbito do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, pode ser inclusive um juiz aqui agindo de forma ilegal ou com abuso de poder, e é cabível sim aqui o mandado de segurança, contrato de um tribunal, por exemplo, de uma casa legislativa, da mesa da Câmara, às vezes da mesa do Senado, contra o Executivo, um ato do presidente da República, de um ministro de Estado. Veja que o que eu preciso aqui é ter o ato de uma autoridade. Então, alguém que está imbuído, que tem esse poder de império do Estado, que pode ser qualquer um aqui da administração direta ou indireta e também de qualquer um dos poderes. Ok aqui? Só que necessariamente esse ato, ele tem que estar relacionado ao poder de império, ou seja, regido aqui por regras de regime jurídico de direito público, essa figura de Estado e o particular, ok? Tá. Mas eu também posso fazer o mandado de segurança contra ato de um particular, mas desde que esse particular esteja no exercício de atribuições do poder público. Aqui a gente está falando daquele particular que desempenha uma função pública por delegação. Quer ver um exemplo aqui? Vamos imaginar o diretor de uma escola, de uma universidade, uma escola não, pensar o diretor de uma universidade particular. Bom, uma universidade particular presta serviço público de ensino. Quem deveria dar educação é o Estado. Mas como ele sabe que não dá conta do recado, ele permite que a iniciativa privada vá lá e faça. Nesse caso, então, eu tenho particulares que exercem uma função pública por delegação. Se eu tenho um ato desse diretor, decorrente desse seu poder aqui, de ele estar no exercício de uma atribuição do poder público, do seu poder de império, contra ele caberia, sim, mandado de segurança. Um outro exemplo, contra partido político. Partido político são pessoas jurídicas de direito privado, tipo uma empresa, com CNPJ e tudo. Nesse caso, o partido político, ele se equipara, dadas as suas atribuições, a uma autoridade pública, ou seja, porque ele exerce aqui um munus público, ou seja, ele também está dentro dessa ideia de atribuições do poder público. Então, ele se equipara aqui a uma autoridade. Então, veja que o réu de um mandado de segurança não é apenas um ente estatal. Uma autoridade pública pode ser também um particular. Por exemplo, uma banca examinadora, que comete um ato de ilegalidade. Quando ela realiza um concurso público, ela é um particular que está no exercício de uma atribuição do poder público. Então, nesse caso, contra ela, cabe mandado de segurança. Veja que o que não cabe é mandado de segurança em face daquele particular no exercício de uma atribuição 100% privada. Então, por exemplo, e os meus exemplos, né? Você trabalha lá numa empresa privada e o teu chefe está violando um direito líquido e certo seu. Sei lá, não está te pagando alguns direitos trabalhistas. Será que em face desse ato ilegal do seu chefe, você vai poder fazer mandado de segurança? A resposta é não. Por quê? Porque o seu chefe não é uma autoridade no sentido de uma autoridade pública ou no exercício de uma atribuição do poder público. Você vai poder fazer outra coisa, uma reclamatória trabalhista, etc. Mas mandado de segurança, não. O mandado de segurança, então, é um instrumento de controle judicial da administração pública, desses atos que decorrem do poder de império do Estado. Então, vamos pensar.
O Estado ele tem muito ou pouco poder? Muitão, é ou não é? Ele pode restringir direitos, ele pode limitar direitos, ele pode se ingerir na propriedade. Cara, é poder que não acaba mais. Então, a Constituição dá aqui aos indivíduos instrumentos para se defender contra esses atos, contra atos ilegais ou atos com abuso de poder. Um desses instrumentos é o mandado de segurança, ok? Logo, a gente conclui que o mandado de segurança ele é cabível quando eu tiver o ato de uma autoridade. Esse ato dessa autoridade pode ser um ato comissivo, ou seja, uma ação, mas também pode ser uma omissão. Isso porque, a depender da omissão, essa omissão ela pode ser um ato de ilegalidade. Ou a omissão pode caracterizar um abuso de poder, por exemplo, ok? Então, um ato comissivo ou um ato realizado por omissão, um fazer ou um não fazer. É cabível também mandado de segurança em face, então, daqueles atos vinculados que a administração deveria realizar aquilo que a lei determina e não faz, aqui, então, ato de legalidade, mas também em face de um ato discricionário, como, por exemplo, um ato discricionário em que ocorra abuso de poder. Então, cabe mandado de segurança em face de atos vinculados ou discricionários. Na prova vem assim, ó, que só é cabível mandado de segurança em face de atos administrativos vinculados. Errado. Cabe também em face de atos discricionários. O que não cabe mandado de segurança é em face daqueles atos de gestão comercial praticados, por exemplo, por empresas públicas, sociedades de economia mista. Pera lá. Tava agradável, né? Mas nós vamos ter que chamar aí a disciplina do direito administrativo um pouquinho aqui para nós. Vem aqui, Thales, vem aqui dar um alô para nós. Bom, no direito administrativo, eu sei que o Thales fala para você lá nas aulas que eu tenho entidades da administração indireta que atuam em igualdade, numa relação igual com particulares. Inclusive, realizam atos em situação de equiparação com um particular, ou seja, são regidas por um regime jurídico de direito privado. Dentre os atos que esses entes podem realizar, eu tenho esses chamados atos de gestão, ou atos de gestão comercial, como era chamado antes. Atos de gestão comercial são atos realizados pela administração pública, mas que não decorrem desse seu poder de império. Ou seja, é a administração pública em pé de igualdade com o particular. Bom, se ela está numa situação de igualdade, em face desse ato não cabe mandado de segurança. Lembra que o mandado de segurança, para ser cabível, presume um ato de uma autoridade, de uma posição que a pessoa está acima ali, eu preciso me defender desse poderzão dela. Então, quando eu tenho um ato da administração que não decorre desse seu poder de império, eu tenho um ato de gestão aqui, um ato de gestão comercial, e contra esses atos não cabe mandado de segurança, ok? Ainda uma outra informação importante a respeito da competência delegada. Aqui a gente aprofunda na jurisprudência, vem com a tia, né? Não chora que isso aqui é bem importante. Olha lá. Algumas autoridades, elas podem delegar as suas atribuições para outra pessoa. Vamos pensar uma pessoa que você sabe. O presidente da República. O presidente da República, ele tem um monte de atribuições, certo? Dentre as atribuições que o presidente tem, dentre algumas delas, ele pode delegar, por exemplo, para ministros de Estado. Então, tem coisas que a Constituição fala assim, presidente, é você que vai fazer, mas se você quiser, você pode passar isso para um ministro de Estado fazer para você. Vamos imaginar, então, que o presidente delegue a um ministro de Estado para ele realizar um determinado ato. Então, quem tem a competência originária, quem tem a competência por primeiro? O presidente. Mas ele pega e fala assim, ministro, vai lá e faz isso aqui para mim. Ele está delegando essa competência para o ministro de Estado. Ok até aqui? Tá. Aí, o ministro de Estado, no exercício de uma competência delegada, vai lá e comete um ato de ilegalidade ou abuso de poder, violando um direito líquido e certo. A pergunta é, contra quem você vai fazer esse mandado de segurança? Contra o presidente, que é quem tem competência originária, ou contra o ministro de Estado, que é quem realizou o ato ilegal ou com abuso de poder? A resposta é contra o ministro de Estado.
Então, quando eu tiver aqui um ato ilegal com abuso de poder que viola direito líquido e certo, cometido por uma autoridade no exercício de uma competência delegada que ele recebeu essa atribuição, é contra ele, ou seja, contra quem realizou aquele ato, que deve ser feito o mandado de segurança e não contra quem tem competência originária. Ok aqui? É isso que diz a súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, inclusive está aí também no seu material, tá? Todas as súmulas estão aí na íntegra no seu material. Seguindo para cá. Então, a gente viu legitimidade. Contra quem pode fazer, contra quem cabe, qual é a natureza do ato que é cabível mandado de segurança. E agora eu tenho que falar a respeito do prazo. Tem prazo para fazer mandado de segurança. Esse prazo é um prazo decadencial de 120 dias. Olha lá, não é um prazo prescricional, é um prazo decadencial. Eu não vou me aprofundar muito na diferença entre prescrição e decadência, porque isso não cai em direito constitucional. Mas eu preciso que você saiba que o prazo decadencial, diferente do prazo prescricional, ele não se interrompe, ele não se suspende. Então, o prazo de prescrição, ele em alguns momentos, por previsão legal, ele pode ser interrompido, ele se suspende. O prazo decadencial, não, ele conta direto. Não se interrompe e não se suspende. Então, se ele falar assim, é cabível mandado de segurança no prazo prescricional de 120 dias? Errado. É no prazo decadencial de 120 dias. Decadencial por quê? Porque ele não interrompe, não corta o prazo no meio e volta do zero e também não se suspende. Ele não para e depois que suspendeu continua. Toca direto o prazo do mandado de segurança. E esse prazo ele é contado, então, a partir da ciência oficial do ato de ilegalidade ou de abuso de poder. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei aqui, lembra? Que você passou lá em sexto colocado e daí você foi preterido quando o sétimo foi chamado. Lembra? Então, quando saiu o edital lá com a convocação do sétimo colocado, é a partir desse momento que houve a violação do seu direito líquido e certo. Então, publicou lá a convocação do sétimo colocado, não a sua, no Diário Oficial, é a partir desse momento que começa a contar o prazo decadencial, diretão, de 120 dias aqui. Ok aqui? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, disse que é constitucional o prazo decadencial de 120 dias. Na prova, é inconstitucional, não, é constitucional. Agora, vou falar a respeito de pedido de reconsideração e incidência, protocolar o mandado de segurança perante o juízo incompetente. Duas jurisprudências bem importantes aqui, mas que eu vou te explicar elas num exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu até pegar minha roxinha aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Você faz o concurso público lá. Aí você foi preterido na vaga, certo? Então, você deveria ter sido chamado, porque era o sexto colocado, e chamaram o sétimo. Você foi, falou isso para a administração falou, não, é isso aí, e vida que segue. Aí, você veio falar comigo, me ligou lá no escritório, falou assim, professora, queria fazer um mandado de segurança e tal, fui preterido na vaga, lá. Falo, bacana, vamos fazer sim, com certeza, você tem direito líquido e certo, dá para provar. Aí você fala, então é quanto, professora? Aí eu falo, é tanto. Aí você fala, o quê? Tudo isso? Aí você faz aquela cara assim, né? Fala, não, professora, eu vou confirmar aqui, né? Se meu pai me arruma um dinheiro e tal, e eu volto a retornar. Beleza, sossegado. E daí nunca mais, né? Aí nisso você vai e chama um amigo seu, um brother seu, que acabou de passar na OAB lá, cara queridaço, né? Teu brother total, assim, carteirinha nova, tá louco pra fazer uma ação pra começar a trabalhar. Aí você fala assim, nossa, cara, a professora quis me enfiar a faca lá, pediu uns honorários lá, um valor absurdo, não tenho condição de pagar e tal. Aí o cara fala assim, ei, irmão, sou advogado, ô, louco, com OAB e tudo, tá aqui meu OAB, eu faço pra você. Aí você fala, não, cara, amizade de anos aqui, tamo fechado, pode deixar que eu faço a ação pra você. Aí você fala, não acredito, cara, obrigada, quanto que eu te devo? Meu amigo,
A caixinha de cerveja, a carne, paga tudo. Isso aqui é amizade de anos, tá bom. Você fecha com o teu brother lá e tal, e ele faz a ação para você. Só que daí, antes dele fazer a ação, ele fala assim, ó, lembra então que você foi eliminado do concurso quando saiu a chamada, né? Eliminado não, né? Que você foi preterido na vaga quando foi chamado o 7º colocado. A partir desse momento que foi chamado o 7º colocado lá, começa a rodar o prazo de 120 dias. Tá. Só que daí eu falei para você assim, ó, vai lá, antes da gente fazer o mandado de segurança, vai lá e pede para a banca rever isso aí. Pede para que ela reconsidere essa decisão dela, porque tá claro, tá lógico que você foi preterido na vaga. Faz um pedido de reconsideração. Fala, ô, banca, faz favor aqui, ó, sou eu que tô na vez. Banca não, né? Administração, porque quem tá chamando já, ó, União, Estado, sei lá o quê, é eu que tô na vez, chama eu. E daí você faz esse pedido de reconsideração tipo aqui, assim. E eles te respondem tipo aqui, dizendo não. Esse pedido de reconsideração aqui, ó, esse pedido de reconsideração, interrompeu ou suspendeu o prazo 120 dias? Negativo. Lembra que o prazo é decadencial, ele não interrompe e não suspende. Então, durante o período que você ficou fazendo o pedido administrativo aqui, o prazo está moendo, o prazo está correndo, entendeu? Você não vai começar a contar o prazo 120 dias depois que terminou aqui, quando o ente responde, da resposta aqui negativa. Não, o teu prazo 120 dias começa daqui, você entendeu? É isso que diz a súmula 430. O pedido de reconsideração na esfera administrativa não suspende, não interrompe o prazo decadencial do mandado de segurança. Até aqui, ok? Mais um pouquinho agora. Tá. Aí respondeu que não, né? Que não podia, que era daquele jeito ali mesmo e já era. Aí, olha só. O teu prazo, ele terminava aqui. Vamos imaginar que aqui fechava os 120 dias. Aí o teu amigo falou assim, cara, vai ter que ser você mesmo, eles não reconsideraram, fiz pedido administrativo, não deu certo. Aí teu amigo fala, não, fica tranquilo, eu faço ação para você. E seu amigo fez o mandado de segurança bem aqui, antes de terminar o prazo, maravilha. Só que ele fez perante um juízo incompetente. Vamos imaginar que o teu mandado de segurança, ele tivesse que tramitar na Justiça Estadual. E ele foi lá e fez ação na Justiça Federal, ou vice-versa. Ele errou na hora de protocolar o seu pedido. Só que o juiz, então imagine que ele colocou lá na Justiça Estadual e era para mandar o mandado de segurança lá para a Justiça Federal, certo? E daí o juiz da Justiça Estadual, depois que já tinha terminado o prazo do mandado de segurança, falou, ei, essa conversa não é comigo. Você devia ter feito lá no juiz da Justiça Federal. Só que daí já tinha passado o prazo. Porque se estava dentro do prazo, renuncia aqui esse mandado de segurança, desiste dele, faz outro dentro do prazo, lá na justiça competente. Agora, o problema é que o mandado de segurança, ele foi feito dentro do prazo primeiro, mas perante juízo incompetente. E aí? Aí seu amigo olha para você e fala assim, cara, tem um negócio para te falar. Chama você num canto. Tem um negócio para te falar, cara. Fiz uma cagada. O quê? Fiz uma cagada. Perdemos o mandado de segurança? Então, na verdade, não perdemos, mas também não ganhamos. O juiz falou que ele é incompetente para julgar aqui esse mandado de segurança. Aí, claro, nisso você termina a amizade com o cara, né? Aquela confusão toda da família, brigaiada e não sei o que, tal. Não teve churrasco e carne que pagou aí a tua raiva. Aí você me liga. Oi, sumida. Oi, sumido, digo eu. Voltou? Aí, sua professora do céu, me ajuda e não sei o que, tal. Eu falo, ajudo, tá aqui o Pix. Né? Brincadeira, né? Tá aqui o Pix. Aí você, plim, falou, vem pra cá que a tia te salva. Não temas. Pega essa jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não decai, ou seja, você não perde o mandado de segurança se ele tiver sido impetrado dentro do prazo, ainda que em juízo incompetente.
Então, o que, que a gente pode fazer aqui para resolver? Ou a gente pede para o juiz da Justiça Estadual mandar teu processo para a Justiça Federal, ou eu faço mandado de segurança lá na Justiça Federal, que é o juízo certo, e falo assim, olha, mas está dentro do prazo porque ele fez o mandado de segurança anteriormente, mas em juízo incompetente. Então, o que, que o STF entendeu? Ele entendeu assim, ó, fez o mandado de segurança, estava dentro do prazo, mesmo que você fez em juízo incompetente, ou seja, em quem não era competente para julgar, você não perdeu esse prazo todo, entendeu? Então, no teu caso lá, que teu brother mandou na justiça errada, ainda dava para salvar, mesmo que a ação lá na justiça certa fosse feita depois do prazo de 120 dias, tá? Então, resumindo, duas jurisprudências, né? 3 aqui. Primeiro, qual é o prazo do mandado de segurança? Decadencial de 120 dias. Logo, ele não se interrompe, não se suspende. Fez o pedido de reconsideração lá para a banca, para o órgão, para o ente, travou o prazo do mandado de segurança, ele continua o quê? Continua correndo. Fiz o meu mandado de segurança no prazo, mas em um juízo incompetente. Não era o juiz certo para julgar. Perdi tudo? Não perdeu. Então, não decai o mandado de segurança protocolado dentro do prazo, ainda que em juízo incompetente. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal, tá? E para a gente finalizar aqui, mais duas jurisprudências sobre o mandado de segurança. Em relação à desistência. Se você desiste do mandado de segurança, ainda que já tenha sentença, inclusive de procedência contra você, essa sua desistência, ela não depende de anuência, de concordância do impetrado, ou seja, da autoridade coatora. Deixa eu te contar um negocinho aqui para você entender direitinho. Quando você faz a ação contra outra pessoa, por exemplo, entrou com a ação lá contra o cara que bateu no seu carro. Depois que a pessoa já apresentou a defesa, se você desistir dessa ação, essa sua desistência só vai gerar a extinção do processo, o processo só vai acabar se o réu concordar. Porque depois que eles defendeu, às vezes ele pode falar assim, não, agora eu quero ir até o final, porque agora eu quero provar a minha inocência aqui, quero esfregar isso aí na tua cara, entendeu? Inclusive, quero pedir de volta aí o que você me incomodou, você tá entendendo? Então, depois que se estabelece o contraditório, fiz a ação, a pessoa se defendeu, a desistência da ação pelo autor só vai gerar a extinção do processo, só vai acabar o processo se o réu concorda, essa é a regra. Isso não vale no mandado de segurança. Então, a gente fez o mandado de segurança, lá no teu caso. Fizemos no juízo certo, tal, tá rodando, ganhamos o mandado de segurança. Só que daí você fala assim, professora, fui chamado num outro concurso melhor, nem vou precisar mais desse. Eu posso ir lá e simplesmente desistir do mandado de segurança. E daí não precisa a autoridade coatora ter que concordar e tal. Eu apresentei desistência, o juiz vai olhar quem está desistindo. Ó, o autor, extingue o processo. Você entendeu? Então, a desistência independe da anuência, da concordância, do impetrado, da autoridade coatora. Para finalizar, não cabe honorários de sucumbência no mandado de segurança. Não vai se animando achando, então, que o mandado de segurança é um negócio gratuito, que não é. O mandado de segurança não é uma ação gratuita. O que você não vai pagar é o honorário da outra parte, da parte contrária. Então, por exemplo, eu fiz o teu mandado de segurança, beleza? Eu fiz o teu mandado de segurança contra lá a entidade estatal, ou sei lá, a banca ali. E a gente perde o mandado de segurança. Quando a gente perdeu o mandado de segurança, a regra é que quando perde, você tem que pagar os honorários da outra parte. Mas no mandado de segurança, não vai ter que pagar os honorários da outra parte. Então, não vai pagar aqui, não vai ter condenação em honorários de sucumbência. Agora, o honorário que você contratou com o advogado, você vai ter que pagar, entendeu? Porque existe uma diferença entre honorários contratuais, aquilo que você contratou lá com o advogado, com aquilo que o juiz fixa no processo, né? Então, por exemplo, se é uma ação ordinária, né, que não é mandado de segurança, aí a gente ganha, além do que você combinou comigo de me pagar, a outra parte ainda tem que pagar honorários para mim. Esse é o honorário de sucumbência. Você entendeu? No mandado de segurança não tem isso. Então, se você perdeu ou ganhou a parte que perdeu aqui, não vai ter que pagar os honorários da parte contrária, tá? Então, não cabe aqui condenação em honorários de sucumbência.
Finalmente terminei esse bloco aqui em relação ao mandado de segurança individual, mas a sequência ainda tem mais um pouquinho agora a respeito de mandado de segurança coletivo. Te espero lá.